Você pode ir lá e explodir todo tipo de coisa na superfície. Mas o que isso vai resolver? Isso vai fazer o povo desmoronar? Eu venho falando sobre isso desde antes da guerra começar e continuo falando até hoje. É só olhar para a história moderna, mesmo a mais recente. Olha o Hamas agora. Mesmo depois de terem arrasado completamente o território, eles nunca desistiram. Olha o Hezbollah. Quer dizer, a gente praticamente devastou eles. Mataram os líderes de Israel. Quase toda a cúpula foi assassinada no ano passado, destruídos no terreno. E agora estamos em mais uma grande campanha de bombardeios. E mesmo assim, eles não desistiram. Então, por que alguém acha que mais uma rodada aqui vai fazer um país do tamanho de boa parte da Europa Ocidental, com a história que tem, com a geografia que tem e com a capacidade de reagir que tem, simplesmente se render, como o presidente Trump acabou de dizer? Não há nenhuma base racional para isso. Bom, ele também acabou de dizer, estou vendo aqui agora, que uma solução diplomática continua, abre aspas, muito possível. Eu já tive que lidar com ele umas 4 ou 5 vezes, não sei de onde isso veio, eles mudaram de ideia. E ele diz que a liderança é muito desonrosa. Então parece que o Trump quer um acordo. Ele claramente continua insistindo nisso. E na verdade, isso me faz lembrar que lá no começo da sexta, no sábado, ele estava dizendo que o progresso parecia muito positivo. Ele estava animado. E aí 2 dias depois, é totalmente inaceitável. Esse cara é completamente bipolar. Ah, sim, ele é. Quero dizer, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Sim, porque você lembra no ano passado, quantas vezes ele disse: achei que tinha um acordo com Vladimir Putin para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Achei que a gente tinha um entendimento. E o lado russo respondia: do que você está falando? Que acordo? A gente nunca concordou com nada, a menos que vocês aceitassem os nossos termos. Então, quando o Trump diz, achei que tínhamos um acordo, isso nunca existiu naquela época. E com certeza não existe agora. Porque o lado russo nunca mudou de posição sobre o que quer. Eles querem ter controle do estreito, querem reparações, querem que os Estados Unidos saiam da região, querem continuar com suas armas de longo alcance, que ninguém toque no material reprocessado deles e não pretendem cortar o apoio aos aliados regionais, o que a gente chama de procuradores. Eles nunca mudaram isso. Então pensar que havia um acordo, quantas vezes o presidente Trump, só nessa guerra, disse: sim, eles já concordaram com isso. O lado iraniano já concordou com isso. E nunca foi verdade. Isso sempre foi. Eu não sei se é algo da cabeça dele. Se ele pensa, se eu repetir bastante, as pessoas vão começar a acreditar. Isso é pura especulação da minha parte. O que eu posso afirmar com certeza é que nunca foi verdade. E não é verdade agora. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente praticamente tem 2 frentes separadas. Bom, na verdade são 2 frentes mesmo, mas com 2 coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. As negociações entre os Estados Unidos e o Irã, e as tensões no Estreito de Hormuz, enquanto os israelenses continuam em confronto no Líbano com o Hezbollah. Eu queria a sua avaliação rápida sobre essa situação. Acho que foram 39 pessoas mortas em um desses confrontos. No fim de semana, Israel continuou atacando partes do Líbano, e hoje mesmo, caças israelenses atingiram algumas cidades menores. Então, qual é a sua avaliação sobre isso? E você acha que Israel está mantendo essa pressão porque, no fim das contas, quer empurrar os Estados Unidos de volta para um conflito? Eu não acho que haja qualquer dúvida de que é isso que eles querem. Você viu o Danny Centronowitz no fim de semana dizendo, acho que foi na CNN ontem, que sim, Israel não quer um acordo negociado. Eles não querem que isso vire um acordo. Eles querem voltar à guerra. Querem, entre aspas, vencer a guerra. É simplesmente o que eles querem. E toda essa questão com o Líbano é realmente central nisso tudo. É o ponto que conecta as 2 coisas. Porque para o Irã, como eu disse, uma das condições é um cessar-fogo total e o fim completo, o que eles classificam como envolvendo tanto o Hamas quanto o Hezbollah.
Então eles dizem, esses são nossos aliados e todo mundo tem que parar de lutar. E claro, Israel, parece que toda vez que se fala em negociação, eles aumentam os ataques ao Hezbollah no Líbano para garantir que isso não aconteça. E a gente tem visto isso. O presidente Trump continua usando uma linguagem dura em público de tempos em tempos, e o Ndimir Salmgoring Ethane Forth. Líbano, até que esses dois problemas sejam resolvidos, eu não vejo como qualquer um deles possa ser resolvido isoladamente. Mas eu acho que esse é o desejo do lado israelense. Na minha opinião, é uma visão extremamente curta e prejudicial para eles, e acredito que vão acabar se arrependendo disso. Há uma divisão acontecendo dentro de Israel. Tem muita gente, estou falando de diplomatas e generais de alto escalão, que também reconhece que essa situação é insustentável para o Estado de Israel. A gente não pode lutar contra todo mundo para sempre, e é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Eles não têm como vencer uma guerra contra o Irã, especialmente se a gente voltar para uma fase ativa e o Irã fizer o que promete, começar a atacar a infraestrutura de energia, petróleo e usinas de dessalinização de água em todo o Oriente Médio, inclusive em Israel. São alvos que ainda não foram atingidos, mas o Irã claramente tem capacidade para isso. E se isso acontecer, aí sim vira uma ameaça existencial para Israel. E claro, surge a questão, será que nesse ponto eles usariam armas nucleares? É especulação, mas é uma preocupação real que eu tenho. Você acha que isso faz parte do projeto do governo israelense? E eu quero deixar claro, estou falando do governo, não do povo de Israel. Você acha que isso faz parte de uma ambição de uma grande Israel? Quer dizer, é difícil chegar a outra conclusão, porque há muita gente dentro do governo. E é complicado dizer se é o governo como um todo ou se são pessoas específicas dentro dele. Se é possível separar uma coisa da outra. Mas com certeza, há muitas pessoas no governo, e o Netanyahu parece ser uma delas, que tem muito interesse nesse projeto de uma grande Israel. Só que isso é inalcançável. É um sonho distante. Eles não têm os meios, muito menos a moral, para tentar realizar algo assim. E já deram vários passos nessa direção, tanto no sul do Líbano, quanto, com certeza, na Síria, e ainda mais na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e por aí vai. Parece que eles estão tentando seguir por esse caminho, mas é algo que não dá para sustentar. É parecido com o que os Estados Unidos estão tentando fazer com o Irã. A gente tem muito poder de combate lá, e no papel isso parece ótimo. Nos relatórios, nas planilhas, nas fotos impressionantes do porta-aviões com todos os navios de escolta, bombas, fogo, mísseis sendo lançados, tudo isso rende um vídeo incrível. Mas isso não se traduz em realidade estratégica. Não dá para transformar isso em resultado concreto, porque o outro lado, a dinâmica militar, é grande demais para ser vencida com essa quantidade relativamente pequena de poder de combate. E que, além disso, não dá para manter por muito tempo. E esse é o grande fracasso disso tudo. Você não consegue sustentar uma guerra de atrito. Simplesmente não dá. Os russos conseguem fazer uma guerra de atrito com os ucranianos, mesmo que leve mais alguns anos, o que, aliás, está irritando muita gente dos dois lados. Mas eles conseguem fazer isso, mesmo que não seja uma decisão inteligente. Nós não conseguimos, mesmo que também não seja inteligente. A gente simplesmente não tem os recursos, nem a capacidade do nosso complexo militar industrial para isso. A gente vai esgotar. Literalmente, vai acabar. E o lado iraniano vai continuar lá, porque eles sabem suportar muita luta e sofrimento. E nós não conseguimos. É um problema militar que não dá para resolver com os recursos que a gente tem hoje. Uma das coisas que a gente também comentou com o Matt, antes de tudo virar um caos total, foi sobre o estoque e as capacidades de inteligência dos Estados Unidos, do Mossad e tal, em comparação com o tipo de informação que não é divulgada ao público. Agora parece que só 1/3 dos estoques iranianos foi destruído, segundo a CIA e outras agências. Você acha que isso é verdade? Porque o Matt disse que não,
que isso é bobagem, que foi muito mais do que isso. Ele falou que inteligência leva tempo para ser coletada e que esse tipo de informação não seria compartilhado. Mas por que não seria? Não sei, alguns comentários dele não fizeram muito sentido para mim. Então, você acha que a gente destruiu mais do que realmente está sendo divulgado? Quem sabe? Quer dizer, é um fator desconhecido. Mas acho que dá para dizer com bastante confiança o seguinte. Primeiro, eu conversei com algumas pessoas da comunidade de inteligência e elas me disseram que aquele número está correto. Foi o que me informaram. Agora, quem sabe qual é a realidade mesmo? O que a gente sabe é o tipo de instalação subterrânea que o lado iraniano tinha. E sabemos que por décadas eles já previam que esse dia chegaria, então transferiram a produção deles para o subsolo também. Por isso, quase não adianta atingir o que está na superfície, porque muita coisa já estava embaixo da terra. Mas eles têm estrutura subterrânea suficiente para continuar produzindo, mesmo durante o combate lá. Então não dá para eliminar isso. Fica muito fundo debaixo das montanhas e eles têm muitas dessas bases espalhadas pelo país. Então é lógico e faz sentido acreditar que algo próximo disso exista. Se é 1/3 ou 50%, a gente não tem como saber de fora. Mas seja qual for o número, é um número significativo dentro do país e eles ainda mantêm isso, continuam alimentando essa estrutura. Ou seja, eles conseguem sustentar isso por um bom tempo, especialmente com os drones de longo alcance e até com os próprios mísseis. Então, seja qual for o número, ele não é fixo. Continua crescendo. E eu acho que isso é algo que simplesmente não temos capacidade de eliminar. Então, a última pergunta que eu tenho para você, e espero que a gente possa te receber de novo, talvez mais para o fim da semana, para comentar o encontro entre China e Estados Unidos, é sobre essa reunião em si. O ex-primeiro-ministro do Catar disse que Israel está usando a guerra com o Irã para remodelar o Oriente Médio. Mas há quem diga que tudo isso tem a ver com a China, com os objetivos do Trump para um plano estratégico maior, o que, sinceramente, eu acho uma besteira. Mas qual é a sua avaliação? O que a gente pode esperar do encontro entre Trump e Xi nesse contexto da guerra com o Irã? Sabe, os chineses são conhecidos por pensar no longo prazo. Quer dizer, eles têm planos de 5 anos, de 20 anos, estão sempre pensando lá na frente. Então eu acho que isso é só mais um ponto de dados para a China. Acho que eles querem continuar tentando influenciar o governo Trump onde for possível. E acho razoável, como o Alastair Crooke disse no meu programa hoje de manhã, que vai ter muita pompa, muita cerimônia e bons vídeos saindo disso, mas generalmente substantial. Os dois lados vão dizer o que pensam, o que acreditam, o que esperam ver, mas nada de concreto vai sair disso. E eu não acho que alguém vá realmente desafiar o outro, de um jeito ou de outro. Então, sinceramente, acho que vai ser um grande nada. Não vai ter impacto nenhum na guerra aqui, e vai acabar sendo só uma conversa confusa sobre as relações entre os Estados Unidos e a China. Por isso, não acredito que vá sair muita coisa disso, nem do ponto de vista econômico. Nemes. Ah, interessante. Porque o Trump estava puxando o saco do Xi, tentando dizer como ele faz um ótimo trabalho para o povo chinês e para a economia, mesmo tendo dito, sei lá, uns 6 meses atrás, que tudo aquilo era uma porcaria. Então, claramente, o Trump é totalmente inconsistente nas políticas dele.